Muito bem, galera. Estamos aqui para mais uma aula de História do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre República Velha, que foi a primeira república do Brasil, que começou em 1889, com o golpe militar proclamado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, junto com o exército, que destituiu Dom Pedro II, acabou com a monarquia no Brasil, expulsou a família real e impôs o governo provisório de Deodoro da Fonseca até a promulgação da Constituição Republicana de 1891, a primeira Constituição depois da Constituição de 24, que foi a Constituição Imperial. Então a sociedade mudou, a gente entra na terceira fase da história do Brasil, sendo a primeira o Brasil Colônia, a segunda o Brasil Império e a terceira o Brasil República, certo? Então a gente vai assistir esse documentário, tem meia hora, a gente vai assistindo. Se vocês tiverem dúvida, quiserem comentar durante o documentário, vocês falam, e eu vou interrompendo lá, e eu vou fazendo isso também, se eu achar alguma coisa relevante, eu vou interrompendo, mas se vocês quiserem perguntar, pergunta, tá ligado? E aí eu paro e comento, e é isso, vamos que vamos. Opa, peraí que tá a velocidade do Creu aqui, 1,75. Vocês estão ouvindo o som? Tá sim. Valeu. O historiador se vale de uma série de fontes que incluem desde os documentos oficiais até notícias na imprensa ou mesmo coisas aparentemente inesperadas, como o rótulo de um remédio. Tudo depende do tipo e do tema de sua pesquisa. Boris Fausto, 2002. Boris Fausto é um velhinho muito simpático, um dos historiadores mais utilizados no Brasil, né? No ensino de história do Brasil. Olha que fofinho. Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, decreta. Artigo 1º. Fica proclamada, propriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. Oi? Tá dando eco porque o seu áudio tá ligado. Ah, Deixa tá só o da certo. apresentação. Ah, tá bom. Tá bom, obrigado. Artigo. Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, decreta. Artigo 1º. Fica proclamada, provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. Artigo 2º. As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. A proclamação da República se deveu a duas forças muito diferentes, do ponto de vista social e do ponto de vista ideológico. Uma dessas forças era representada pelos partidos regionais. O principal partido regional era o Partido Republicano Paulista. Essas elites estavam muito mais preocupadas com os seus interesses em cada região. Qual era o sonho, digamos, da elite paulista, para simplificar, ou das grandes elites regionais? Era fazer uma república que fosse pouco centralizada. Quer dizer, em que o poder dos estados se tornasse muito amplo. Já os militares, que foram a outra força que deu origem à república, tinham concepções diferentes dessas elites civis. Era a ideia de uma república centralizada, muitas vezes mais autoritária. Os militares estavam muito mais preocupados com a unidade nacional.
essa luta foi ganha pelas elites civis. Nos primeiros tempos, os militares predominaram. Basta se pensar nos governos de Deodoro e Floriano. Mas logo depois se formou uma república civil. A maior prova de que as elites civis triunfaram é a Constituição Republicana que foi aprovada em 1891, que era o modelo da República Federativa. Isto é, o Brasil ficava dividido em vários estados e reunido numa federação desses estados. E, além disso, essa Constituição, seguindo bastante o modelo americano, criou uma divisão de 3 poderes, pelo menos na teoria. Esses 3 poderes eram o poder executivo, que executa as leis, ou que encaminha leis para o Congresso, o poder legislativo, que faz as leis, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder judiciário, que julga o conflito entre os cidadãos, ou então interpreta as leis, interpreta a Constituição. O que a Primeira República fez, em continuação com os últimos anos do Império, foi manter o voto só para as pessoas alfabetizadas. Mas, ao mesmo tempo, abriu um instrumento que, vamos dizer assim, convidava à fraude eleitoral. Esse instrumento era a inexistência do voto secreto. Como o voto era aberto, todo mundo sabia o voto de um determinado cidadão, a possibilidade do cidadão ser pressionado a votar em determinados candidatos, sobretudo no campo, era muito grande. Liga o microfone. Mano, eu não sei o que eu faria sem você, Lídia. Muito obrigado. Então, pra vocês verem que maluco que é, né, velho? As eleições, elas passaram a existir, virou uma república, teoricamente democrática, né? Só que os votos eram abertos, né? Então, a pessoa tinha que ir lá e falar para todo mundo em quem ia votar. Então, esse período aí, que foi um período de 40 anos, foi um período de fraudes eleitorais compulsórias, tá ligado? De controle da votação. Então, de tudo isso que vem a ideia de voto de cabresto, de curral eleitoral, tem um negócio chamado degola, que é quando candidatos de um certo grupo social ali eram impedidos de assumir um cargo de deputado ou de senador, porque os outros deputados e senadores simplesmente podiam impedir, né? Então, o controle da máquina pública e o acesso à máquina pública e a cidadania democrática, portanto, que significa você poder votar e ser votado, né, no fundo, porque as eleições são o fundamento de uma república democrática, né? Então, você vê, né, a parte política era de controle total pelas elites, sempre pelas elites, sempre, principalmente as rurais, né? Quem tinha terra, os latifundiários, quem tinha terras, e café, nesse caso, e gado, e, né, açúcar. Se não fosse a Lídia, eu nem ia ver, a sua câmera não está aparecendo aí. Tá, então seguimos. O Brasil do século XIX, fim do século XIX, não era muito diferente do Brasil de hoje em termos geográficos. Só que havia vastas regiões do Brasil que não estavam ainda ocupadas. Elas estavam delimitadas, estavam no mapa, mas não havia uma ocupação real. Caso, por exemplo, até do oeste de São Paulo, que tinha regiões ocupadas por índios, coisa que pouca gente sabe no início do século XX.
Há uma frase muito comum nessa época da Primeira República, fim do século XIX até 1930, de que o Brasil é um país essencialmente agrícola. Quer dizer, vamos nos fixar em atividades agrícolas e vamos esquecer tudo mais. A Primeira República baseou-se numa agricultura destinada à exportação. Todo o eixo, vamos dizer assim, de crescimento econômico estava voltado para... O quê? Ah, está aberto, tá dando... Lu. Vamos com calma. produção de determinados bens que seriam vendidos no exterior. Do ponto de vista da população, da produção, houve um grande impulso da região centro-sul e do sul do país. O centro-sul, basicamente, por causa do café, e o sul, por causa da instalação da pequena propriedade, que foi uma coisa muito característica do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. A partir de 1880, por aí, surgiu a produção de borracha. A produção de borracha ocorreu principalmente na região da Amazônia e, por algum tempo, trouxe uma grande transformação naquela área. A borracha, até 1910, mais ou menos, foi o segundo produto de exportação brasileira, depois do café, e superou, portanto, o açúcar. A borracha gerou uma riqueza muito grande porque havia uma busca enorme de borracha, primeiro pela entrada da bicicleta, o pneu de bicicleta, pneu de borracha para bicicleta em larga escala, e depois com o surgimento do automóvel. A paisagem do norte do país mudou muito com a borracha, porque aquela riqueza concentrada permitiu um desenvolvimento econômico nas mãos de uns poucos e, sobretudo, uma alteração da fisionomia urbana de Manaus e de Belém. Até que surgiu a grande crise da borracha. A grande crise se deu aí por volta de 1910, quando as plantações inglesas na Ásia, na região da Malásia, começaram a concorrer fortemente com a borracha brasileira. Havia regiões do Brasil que progrediam muito, mas havia também amplas extensões no campo que eram extremamente pobres, com populações que ficaram à margem de todo esse progresso que ia se realizando no centro-sul, no sul do país. É o caso de alguns estados, de quase todos os estados do Nordeste. Essa população que servia de mão de obra para grandes proprietários ou vivia cultivando uma terra muito precariamente, tentou algumas vezes se organizar e também foi objeto de ação de algumas figuras que trataram de organizar essa gente. Dos movimentos no campo, o mais importante, o mais conhecido, foi o de Canudos, que se instalou no norte da Bahia, perto da cidade de Jeremoabo, entre 1893 até sua liquidação em 1897. O Arranhal tinha como figura central uma figura urbana, que era o Antônio Conselheiro, que era uma espécie de figura de um
missionário. E o conselheiro foi muito hábil em reunir sertanejos atacados pela seca, pelas más condições de vida, e que buscaram no Arraial de Canudos uma forma comunitária de melhores condições da sua existência, ou dar mais sentido à sua existência. O governo da República, que poderia ter a compreensão desse fenômeno e tratá-lo de uma outra maneira, resolveu liquidá-lo. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Quer dizer, a promoção de genocídio de pessoas pobres também não vem de hoje no Brasil. Exatamente. Exatamente, cara. A gente tem um projeto de país colonial. Essa aqui é a fita. Bom, então, gente, sobre Canudos. Vocês sacaram ali que, né, já começando a partir do segundo reinado, ali na segunda metade do século XIX, o eixo central econômico do país se transfere ali para São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro sempre foi o centro político e desde o século XIX o centro e o centro-sul do país, né, ele começa a ter um desequilíbrio em relação ao Nordeste. O Nordeste passa a ter menos relevância com açúcar, porque o Nordeste, o principal produto de exportação era açúcar. Esse negócio que ele falou de que o Brasil era basicamente um país agroexportador, isso é uma coisa que sempre foi no nosso país, né? Sempre foi no Brasil. Primeiro com a cana-de-açúcar, sempre que a gente fala em grandes ciclos econômicos ali, né? Que o primeiro foi a cana-de-açúcar, que era a plantação em massa de cana-de-açúcar para exportar, para vender para fora, com a escravidão e latifúndios, certo? A partir de Dom Pedro II começa a ter o café, certo? Como o produto produzido em massa em São Paulo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, ali, né, nessa parte sudeste, e a mão de obra vai gradativamente mudando da mão de obra de escravizados para a mão de obra de homens livres com o fim da escravidão em 1888 e também com o fim do tráfico de escravos em 1850, que foi muito importante. E aí rola um desequilíbrio maior ainda, se consolida a partir da República o desequilíbrio entre Sudeste e que está a potência econômica, no Sudeste que está o controle político, no Sudeste que estão todos os interesses ali durante essa fase da República Velha, que é conhecida como política do café com leite. Quem participava era São Paulo com café e leite, que significava o Rio de Janeiro. Então, ali no centro-sul, sudeste... Nossa, ó, peguei uns 3 mosquitos aqui, mano. No centro-sul, sudeste... Então, no Nordeste... Fritou, vocês ouviram, né? O Nordeste ficou abandonado, completamente abandonado, com seca, sem a preocupação do Estado e etc. e tal, sem a coisa. E aí o Canudos foi um movimento messiânico que surgiu no sertão da Bahia, que vários pobres, exatamente, gente que não tinha terra, gente que trabalhava para senhores falidos também, gente que não tinha emprego, uma massa enorme de desempregados, porque as fazendas de açúcar estavam em decadência no Nordeste, ninguém ia para o Nordeste, os imigrantes chegaram muito para o sul, né, e para o sudeste do país, então era uma área, começou a ser abandonada, a se transformar numa área abandonada. E aí Canudos surge
só Canudos, mas outros movimentos messiânicos surgem quando algumas figuras distintas que se juntavam e, quer dizer, falavam sobre a injustiça, sobre a fome, sobre a miséria, sobre a distribuição de terras, que tinham latifúndios enormes lá, e eles não podiam ser donos das próprias terras, né? Começaram a se organizar em figuras messiânicas, como Dio Antônio Conselheiro, né? E Canudos foi basicamente uma cidadezinha ali, uma viela, uma viela, talvez uma vila, assim, de que chegou a ter mais de 20 mil pessoas que moravam numa comunidade agrícola ali, tá ligado? Longe dos senhores e longe dessa estrutura principal, né, que era da elite agrária, rural, local e do poder do governo central do Rio de Janeiro, tá ligado? Eles começaram a viver à parte, não pagando impostos, não obedecendo aos senhores, pegaram uma terra lá, porque tinham terras gigantescas, sem uso, e aí o governo não aceitou isso e ficou indignado com a ousadia de Canudos, né, de querer fazer uma vila onde todo mundo trabalhava e todo mundo dividia o produto dos trabalhos, os gêneros alimentícios produzidos e tal, não que fossem comunas, né, e comunidades socialistas, mas assim, era muito menos hierarquizado e muito menos excludente do que a sociedade padrão, né, que acontecia. E aí, por isso, o exército a república proclamada pelo exército, o exército achou uma grande ofensa aos princípios republicanos e ao exército como instituição da força que ir lá e destruir isso. Só que eles tomaram um pau, tipo, muitas vezes, tá ligado? 3 vezes eles foram lá e tomaram um pau dos caras lá que eram os guerrilheiros, os caras maltrapilhos, morando no sertão, no seco, não sei o quê. E aí virou meio que uma questão de honra. E aí o exército e o governo destruiu ali a comunidade de Canudos e matou sei lá quantas mil pessoas, até o último ali. Você viu que o Euclides da Cunha ele fala que Canudos acaba não com a sua rendição, porque já estava rendido, mas com a destruição do último homem, velho e mulher, né? Uma brisa parecida, um pensamento parecido com a história da Guerra do Paraguai, que o imperador Dom Pedro II ele quis fazer a guerra até a morte de Solano Lopes, tá ligado? E ele chegou num ponto que já estava vencida a guerra, só que ele foi na carnificina atrás de Solano Lopes para destruir tudo, por esse princípio de genocídio, tá ligado? É uma brisa que a gente tem aqui na nossa história, bem recorrentemente. O Rio passou por uma grande transformação urbana. Por exemplo, a Avenida Rio Branco foi aberta no início da República e foram feitas também muitas transformações que envolveram sacrifícios para pessoas pobres que moravam no centro da cidade e que tiveram que se deslocar ou para os subúrbios ou para as favelas que estavam começando a crescer nos morros do Rio de Janeiro. Quem anda pelos morros que cercam a cidade, quem pelustra essa misteriosa e lôbrega zona de casebres e de estalagens em que vive essa gente miserável, é que pode saber o que é a crise terrível de higiene e de moral que a cidade está atravessando. Se a miséria dos fracos, contrastando com a fortuna dos fortes, é uma prova de civilização, podemos dizer com orgulho pouco louvável que estamos civilizados. É interessante, para não dizer revoltante, que só nos mostremos impressionados pelos aspectos urbana e preocupados com o saneamento do centro da cidade, quando o grande mal, o mal terrível, o mal hediondo, está nessas formas, nessas bibocas, nessas besgas imundas da nossa Whitechapel, onde ninguém sabe ler e onde ninguém toma banho. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro,
até certo ponto no Recife, Salvador, surgiram fábricas, muitas fabriquetas, que eram chamadas as fabriquetas de fundo de quintal, mas também... Ó, só um comentário sobre o que ele estava falando ali da higiene, que ninguém toma banho, que ninguém sabe ler, etc. Rolou ali no começo, porque quando a gente fala de República Velha, de Primeira República, a gente pensa finalzinho do século XIX, com a República da Espada, que é Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, certo? Na ordem invertida, Deodoro da Fonseca, e depois Floriano Peixoto, e o começo do século XX, então de 1900 a 1930. E isso significava ali, estava rolando a Belle Époque, né, que era na Europa, que é essa mudança com a segunda revolução industrial, com a invenção da luz elétrica, com a invenção de tipo novidades tecnológicas, assim, as fábricas mais powers e tal, né, o petróleo não, mas então as cidades grandes no Brasil, que foram principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte entra nessa conta agora, até então o desenvolvimento urbano era um desenvolvimento urbano o centro tinham muitos cortiços que eram pensões meio em decadência e favelas e barracos e casas onde moravam pobres e muita gente acumulada, muita gente junta, com pouca higiene, com pouca, sabe, sem saneamento, sem privadas e tal, um bagulho meio medieval, assim. E ao mesmo tempo que essa galera ocupa o centro começa também a ser desenvolvido bares, cafés, lugares elegantes com influência francesa e influência europeia, dessa civilização, de pensamentos iluministas e tal. Então, no começo do século XX rola o que eles chamam de regeneração dos centros urbanos, regeneração das cidades, que o governo ele se empenha em modernizar as cidades e em higienizar as cidades, né, melhorar a questão sanitária das cidades e embelezar as cidades. E por conta dessa intenção de regenerar, entre aspas, os centros das cidades, casebres foram destruídos, os cortiços foram destruídos e a população pobre foi expulsa do centro da cidade, onde se abriram avenidas largas e praças bonitas e lugares bonitos de se ver, assim, para atrair investimento estrangeiro, né, para que o Brasil passasse uma imagem melhor internacionalmente, assim, como e etc. E foi nesse contexto que rolou a revolta da vacina, certo? Que foi quando essa população pobre, que morava já nesse contexto de expulsão dos pobres do centro para as periferias, e no Rio de Janeiro para os morros, né? Porque o Rio de Janeiro ele não é largo assim, são os morros, é por isso que as favelas são no morros, porque as favelas começam a se fazer nessa expulsão da população pobre do centro da cidade, né? E a revolta da vacina foi que, numa intenção de higienizar a cidade, o governo começou com um projeto de vacinação compulsória nas pessoas contra a febre amarela, principalmente. Só que as pessoas não sabiam o que era vacina, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento sobre higienização e etc. E a estratégia do governo foi simplesmente tocar na porta das pessoas, bater tinham medo de virar jacaré, exatamente. As pessoas não sabiam o que tinham lá dentro, tá ligado? E aí o governo tentando colocar a força, aí sim era a força de fato, colocar no braço, obrigar as pessoas à força a tomar a vacina, a galera ficou puta e se revoltou contra isso, e aí rolou um quebra-quebra generalizado no Rio de Janeiro em 1904, se eu não me engano. Isso foi a revolta da vacina. Mas foi principalmente por desconhecimento sobre o que era e por truculência do governo em querer fazer o negócio sem informar as pessoas do que se tratava antes, tá ligado? Esse trabalho de comunicação foi muito mal feito. Falta de diálogo, exatamente. Falta de intenção de educacional, né, por parte do... Falta de diálogo, exatamente. Por mais que fosse uma coisa boa, que ia melhorar para todo mundo, eles quiseram impor a sociedade de acordo com o que a elite falava, tá ligado?
Muito bem. Grandes construções fabris, que mudaram a fisionomia das cidades. Por exemplo, em São Paulo surgiram os bairros operários, onde antigamente havia chácaras. Esse impulso, no caso de São Paulo, foi muito gerado através da própria atividade cafeeira, através do próprio negócio do café. Por quê? Porque o café gerou uma grande expansão econômica, uma urbanização, quer dizer, as cidades cresceram muito, a cidade de São Paulo cresceu muito, e criou assim um mercado interno, um mercado para os produtos industriais. Foi por isso que as indústrias começaram a crescer no país. Nesse período, a gente fala de industrialização do país, só que sempre baseado na agricultura, no caso, no café. O café era a base da economia da sociedade brasileira naquela época. E aí, a partir do dinheiro do café, que o café colocou na sociedade, que começou-se a se desenvolver algumas indústrias e produtos industriais. Mas é sempre o café, a base da sociedade é o café. E aí entra o desenvolvimento urbano trazido pelo café, o desenvolvimento fabril trazido pelo café, entra os imigrantes, né, que ele vai falar aí, eu acho, que é essa brisa que os imigrantes vieram da Europa para trabalhar nas fábricas, né? Então começaram movimentos operários e organização dos operários urbanos, certo? Desde o século XIX, aí por volta de 1870, começou um fenômeno que nós chamamos de imigração em massa para o Brasil. Esse movimento teve uma parte concentrada no sul, onde já havia uma velha imigração alemã, sendo que agora vieram principalmente colonos italianos. A outra parte foi concentrada ou estabelecida na região centro-sul do país, especialmente em São Paulo. Por que essa imigração? Na Europa existiam condições de pobreza que levavam as pessoas a quererem, como se dizia na época, fazer a América. Isso de um lado. Do outro lado, porque os fazendeiros de café necessitavam de mão de obra com o fim da escravidão. Então foi feito um esquema para atrair imigrantes da Europa, especialmente para as fazendas de café em São Paulo. Os imigrantes que vieram para o Brasil em grande número foram os principais responsáveis pela introdução no Brasil de uma série de ideias que a gente genericamente pode chamar de ideias socialistas. Dentre essas ideias, talvez a ideia mais importante, no caso brasileiro, foi a dos anarquistas. Os anarquistas representaram realmente um pequeno grupo, mas um grupo influente nos meios operários, especialmente o anarquismo brasileiro, que era o anarco-sindicalismo. Ele pretendia reforçar o papel do sindicato, transformar o sindicato em um órgão revolucionário e fazer, através da ação dos sindicatos, uma revolução social no Brasil. Então, o que acontece? Começam a vir muitos imigrantes italianos, e na Itália, onde havia indústrias já há um bom tempo já, eles tinham
operários organizados que reivindicavam direitos dos operários e direitos dos trabalhadores. E aí, com a vinda desses imigrantes, veio junto esse pensamento e essa organização operária para reivindicar direitos socialistas e direitos comunistas. A gente está falando ali na época de estourar a Revolução Russa, né, em 1917. A gente está falando nesse período. Então, o comunismo está muito forte. E o que os italianos trazem especificamente dentro da linha ideológica do comunismo é o anarquismo, que é o pensamento de que não deveria, no fim das contas, existir Estado e que as pessoas iam se organizar de uma forma bem articulada e que isso ia dar certo se tivesse na mão dos trabalhadores que se dividissem, tá ligado? Então, é aí que entra a ideia comunista e a ideia anarquista no Brasil. Hoje em dia tem muita gente que é anarcocapitalista, né, que diz que não deveria ter Estado, mas que aí ficaria na mão de quem? Das elites econômicas, né? É o contrário disso, mas são ideologias espelho, né? É isso. Mas é preciso lembrar que entre essas pretensões e a realidade do país existia uma distância muito grande. Então, os anarquistas, na realidade, foram defensores de direitos dos trabalhadores. 8 horas de trabalho, igualdade de salário para as mulheres e os homens, coisas desse tipo que eram muito importantes, estavam próximas da realidade e, ao mesmo tempo, não tinham nada de revolucionários. Depois da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, o que aconteceu do ponto de vista das ideologias, das ideias, e no Brasil e também na maioria dos países do mundo, foi um declínio, uma queda da ideologia anarquista. Os anarquistas não trouxeram soluções, ganhos efetivos para os trabalhadores, não conseguiram isso. E, por outro lado, instalou a Revolução Russa em 1917, a chamada Revolução Bolchevique, movimento que era adversário dos anarquistas na medida em que ele dava muita importância a um socialismo de Estado. No Brasil... Então, um pouco antes eu falei ideologias comunistas e coloquei o anarquismo nisso. Eu falei errado. O anarquismo, ele é contra a existência de Estado, seja à direita ou seja à esquerda. O comunismo, ele apregoa a existência forte de um Estado e que tome conta de tudo e que seja controlado por trabalhadores, certo? O capitalismo, ele também apregou a necessidade da existência de um Estado, mas de um Estado junto com o livre mercado, e de um Estado que que não interfira ou interfira o menos possível na política do livre mercado e do desenvolvimento privado, né, das pessoas. Então, o anarquismo, ele diz que não tem que ter Estado, que é uma coisa... E isso as pessoas são convencidas de que são ideologias complicadas em épocas de crise, tá ligado? Porque na Primeira Guerra Mundial, em grandes guerras, em pandemias, né, a gente percebe cada vez mais que a gente precisa do Estado, de um Estado grande, de um Estado forte, de um Estado bem articulado para conseguir dar conta de certos problemas gigantescos, tá ligado? Nos Estados Unidos, eles perceberam demais o quanto faz falta, óbvio que já sabiam, mas ficou ainda mais evidente o quanto que faz falta um sistema universal de saúde pública de graça para todos os cidadãos, tá ligado? Porque tem coisa que o conjunto das pequenas forças não consegue dar conta, e aí precisa de um ente grande para controlar as coisas. Isso deu origem à formação do Partido Comunista do Brasil em 1922. A organização dos trabalhadores nesse período, 1890 a 1930, foi bastante frágil, mas houve alguns momentos de grande efervescência. Esses momentos se concentraram entre os anos 1917 e 1921, quando
Em consequência da carestia, houve greves importantes em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos principais portos do Brasil. Começaram a se acumular sintomas, sinais de crise da Primeira República. Um desses sinais foi o chamado movimento tenentista, que representou uma expressão de insatisfação dentro do Exército e, em muito menor escala, dentro da Marinha, contra o chamado sistema oligárquico. Por que essa insatisfação dos tenentes? Porque eles sonhavam unificada, que não favorecesse maiores. Um destacamento militar que percorreu 24 mil quilômetros aproximadamente do território brasileiro, chefiado por Luiz Carlos Prestes, que veio a ser um líder comunista, e uma figura hoje menos conhecida, que era Miguel Costa. Por volta de 1927, o movimento terminou. Perdeu, de certo modo, o seu caminho. A grande parte dos tenentes se exilaram na Bolívia, na Argentina, outros foram presos. E vamos dizer, o tenentismo ficou mais ou menos entre parênteses. Então, o tenentismo, pessoal, foi uma movimentação, foi um movimento que aconteceu de questionamento daquela República Velha, também chamada de República Oligárquica, República do Café com Leite, que tinha Minas e São Paulo e Rio de Janeiro, que dominavam tudo, e o resto do país ficava, as elites locais desses estados se apropriavam do poder e o resto do país ficava abandonado, né? Ficava mais abandonado. Então, o Exército fez esse movimento para denunciar esses desmandos e esses favorecimentos de certos estados, esse controle do poder político e econômico por certos membros específicos da elite do Centro-Sul, né? São Paulo e Minas fizeram uma aliança, a República do Café com Leite, que durou ao longo da Primeira República, até quase o fim da Primeira República. São Paulo teve uma forte predominância na Primeira República, e São Paulo tinha como base econômica o café, e Minas também teve essa predominância, e o leite, a produção de leite, era um fator econômico importante das atividades agrícolas e pastoris de Minas Gerais. Mas é preciso a gente tomar cuidado e não pensar que tudo, do ponto de vista político, era a aliança de São Paulo e Minas. Muito da disputa política e dos acordos políticos passava por São Paulo, passava por Minas, mas passava também pelo Rio Grande do Sul. Para as eleições de 1930, aconteceu uma quebra da aliança São Paulo e Minas. Como consequência disso, Minas se aliou ao Rio Grande do Sul e lançou o nome de Getúlio Vargas à presidência da República. A aliança, evidentemente, representava interesses do ponto de vista econômico que não estavam diretamente vinculados com o café. Minas, especialmente o Rio Grande do Sul e outros estados do Nordeste que deram apoio a essa aliança, chamada de Aliança Liberal. A Aliança Liberal perdeu as eleições de 1930. Significa que em 1º de março de 1930, Getúlio foi derrotado. Alguém diria, Getúlio foi derrotado pela fraude, venceu Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo e da Paraíba, com alguns outros apoios. Gaúcho, meu irmãozinho mineiro, seu Julinho é que vai ter. Porque cidade Julinho é um caboclo brasileiro como quer. O que houve de novo naquela altura foi o fato de que um setor da oposição civil, um setor da Aliança Liberal,
principalmente os nomes mais jovens, não se conformaram com o resultado das eleições e resolveram apelar para uma revolução. Esse era o dado novo entre março e outubro de 1930. Ora, para fazer uma revolução, eles precisariam, naturalmente, de força armada. E eles foram buscar velhos inimigos deles, que eram os tenentes. Essas elites da Aliança Liberal haviam combatido os tenentes. Os tenentes estavam no exílio, ou estavam meio na sombra, e agora representavam uma carta importante para se estourar uma revolução. A Revolução triunfou rapidamente no Nordeste, onde ela teve colaboração popular, sob a chefia de Juarez Távora. No Rio Grande do Sul, que era o coração da Revolução, também ela teve êxito e se formou uma coluna do Exército e da Brigada Militar, percorrendo os estados do Sul, saindo do Rio Grande do Sul, atravessando Santa Catarina, Paraná, até chegar à capital da República, tomando o poder na capital da República. Um período transitório. Depois o Então, é isso, pessoal. Essa é a questão da República Velha do Brasil, a primeira república, que começa com um golpe de Estado e termina com um golpe de Estado. E entra o período de Vargas, certo? Eu não vou fazer questão com vocês, não, pode deixar. Depois eu gravo, eu faço umas questões, comentando algumas questões e coloco lá no grupo também, na plataforma lá, tá? E vocês têm alguma dúvida sobre essa questão da República Velha, do que foi passado hoje? Um comentário? Eu tive aula essa semana sobre a República Velha na escola. Ah, é? Aham. Períodos mais interessantes da história do Brasil, na verdade, mas é isso. Mas eu acho que o que vocês precisam lembrar principalmente é fraude eleitoral, muito controle de fraude eleitoral, e café com leite, São Paulo e Minas, certo? E aí muito favorecimento, muita corrupção, muito controle das elites locais, aí a galera ficou puta com isso. Teve um monte de revolta, né? Teve a coluna Prestes, que foi a reivindicação, teve revolta da Chibata nesse período, que foi uma revolta lá que aconteceu na Marinha e tal, mas o Brasil estava muito insatisfeito com a maneira como as coisas estavam sendo feitas, e aí em 1930 Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, e assim termina esse período da República Oligárquica, controlado principalmente por São Paulo e Minas e Rio de Janeiro, certo? É isso. É o brabo, nenhuma dúvida agora, mas qualquer coisa dá um salve. Tá bom, então, gente. É isso aí. Então, essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela presença de A todos. única coisa Um que abraço me e chama bom a atenção descanso. Tá bom? Um beijo e é nóis. é que é Estados Pode Unidos falar. do Brasil. E aqui na minha cidade tem uma plaquinha junto com o governo de lá dos Estados Unidos. No hospital que tem Ah, aqui, é? sabe? É muito massa. Ah, é? Aham. Pode crer. Então, o primeiro nome do Brasil é Estados Unidos do Brasil, né? Porque a gente estava instaurando a República e copiando os Estados Unidos, né? Que a gente queria fazer uma república federativa, né? Uma federação como os Estados Unidos é, e com uma grande autonomia entre os estados, tá ligado? E aí, só que como os estados tinham muita autonomia e o Rio de Janeiro, o São Paulo e Minas queriam favorecer a si mesmos, ficou ruim, porque eles, né, o resto ficou meio que abandonado. Não abandonado, mas assim, sem poder de decisão, sem poder de controle, sem poder de nada, né? Então, é isso, a Primeira República do Brasil.
parar de gravar, mas se tiverem alguma coisa para falar, podem falar ainda.